Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Deus, Ele é tremendo e maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Deixa a Bíblia aberta comigo. Em 1 Samuel. Deixa ela já aberta, deixa eu só achar aqui. Oh Deus. 1 Samuel capítulo 16. Deixa ela aberta aí. No nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 16. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas ainda mais nessa noite. Aleluia. Todos acharam e já? Dá uma volta da sua atenção para nós aqui. Para mim, melhor dizendo. Eu não vou falar o versículo não, senão você começa a ler ele. Então deixa só aberto aí. Aqui na sexta-feira, nós tivemos a nossa reunião de homens. Uma chuva. Na quinta, né? Foi uma chuva danada, irmão. Mas eu vou falar para você, hein? O pessoal veio. Alguns estavam estudando, né? Outros trabalharam. Mas foi uma bênção. Mas uma bênção mesmo. E nesse dia, eu trouxe aqui uma palavra de reflexão para esses homens, para nós que estávamos aqui. Porque muitas vezes nós chegamos em um momento da nossa vida e nós falamos assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada disso. Ou eu faria coisas diferentes na minha vida. E a palavra que eu trouxe naquela noite, eu quero fazer a introdução aqui para a palavra dessa noite. Porque muitas vezes nós queremos só ficar mudando o passado. E não tem como voltar atrás, meu irmão. Não tem como voltar lá atrás e deixar tudo certo, aquilo que nós fizemos de errado. Isso não tem como. Não tem como nós olharmos para trás e falarmos, Senhor, me dá uma oportunidade de mudar tudo. Não tem como. Deus, Ele está te dando a oportunidade de mudar hoje. Deus, Ele está te dando a oportunidade de mudar a sua vida hoje. E eu usei como referência naquela noite, Davi. Porque Davi, ele tinha uma vida tranquila. Davi, ele só cuidava das ovelhas. Nem mesmo seu pai e os seus irmãos afligiam ele, porque para a família era melhor que ele estivesse lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, porque para eles só serviam para aquilo. A vida de Davi era só para aquilo ali que ele servia. Só que Davi, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, Deus fez com que ele matasse um leão, Deus fez com que ele matasse um urso. E eu creio, meu irmão, que muitas vezes Davi sentava ali, e olhando para aquelas ovelhas no horizonte, ele tinha como contemplar o Espírito de Deus sobre a vida dele. Mas chegou um momento na vida dele, que Deus falou assim, toda essa calmaria vai acabar. Chegou um momento na vida dele que o Senhor falou assim, tudo que você viveu até hoje, né? Você não vai poder nem olhar mais para trás, porque eu vou trazer sobre a tua vida um novo tempo. E aí Deus enviou Samuel. Samuel foi porque Deus não se agradava de Saul e ungiu a Davi. A partir daquela unção, Davi começou a experimentar coisas novas. A partir daquela unção, Davi começou a viver algo que ele ainda não havia vivido. Davi, ele sabia cuidar de ovelhas. Davi, ele sabia enfrentar leão e sabia enfrentar urso. Só que Davi começou a enfrentar dificuldades que ele ainda não conhecia, meu irmão. E com certeza, num desses momentos da vida de Davi, eu quero citar aqui só um, quando ele, olhou ali para a mulher de Urias, e que a partir daquele momento, a vida dele ficou um caos, que a partir daquele momento, o filho dele começou a perseguir ele. Eu quero só usar como referência esse momento, porque com certeza Davi sentou e olhou para trás e falou, se Deus me desse a oportunidade de fazer diferente, eu faria. Só que não tinha como mais fazer diferente, meu irmão. Com certeza Davi falou, para Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás. Mas eu quero dizer para você algo que eu disse aqui na quinta-feira.
Se Davi tivesse a oportunidade de voltar atrás, com certeza ele ia fazer sim diferente. Mas quando também ele visse Samuel vindo para a sua casa, ou alguém mandar chamar ele lá, ele ia saber que ele ia ser ungido. Com certeza ele não iria lá também. Porque a partir daquele momento, daquela unção, ele viu que tudo mudou na vida dele. Ele começou a lidar com situações que ele ainda não conhecia. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Deus, ele não te chamou para viver na mesmice. Deus, ele não te chamou para que você viesse a viver aquilo que você vivia antes. Deus, ele te chamou para te dar uma vida nova, uma história nova. Só que esta história nova, esta vida nova, vai depender muito de mim e de você. De não querer ficar voltando atrás. Porque o que nós temos que mudar tem que ser mudado hoje. É hoje que nós temos que mudar. Lá atrás nós não conseguimos mudar mais nada. Uma palavra que veio do bispo lá em Goiânia em 2011, essa ficou no meu coração. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos refazer o nosso presente e determinar o nosso futuro. É isso que Deus quer de mim e de você. Não adianta eu e você sentarmos e ficarmos falando para Deus: Senhor, se eu pudesse voltar atrás. Senhor, se eu pudesse voltar atrás. Oh, abençoada, abençoada. Hoje, toma uma decisão. Você não pode voltar atrás, mas você pode determinar hoje, na sua vida, algo novo, dizendo para Deus: Senhor, o meu passado eu não posso mudar, mas eu posso refazer o meu presente. E eu quero determinar um futuro debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos viver, meu irmão. Não adianta olhar para trás. Não adianta querer mudar aquilo que já ficou para trás. Deus, ele quer te mudar hoje. Deus, ele te trouxe você aqui nessa noite para restaurar a sua vida hoje. Amém? Como eu ministrei aqui na quinta-feira, meu irmão. Porque Deus, ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E tudo isso acontece, como está escrito aqui em 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tudo mudou na vida de Davi a partir desse momento, meu irmão. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui, que diz assim: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? Daquele dia em diante, Deus determinou: a sua vida não será mais a mesma. Você não vai cuidar simplesmente das ovelhas. E nós conhecemos a história de Davi. Davi teve que enfrentar o que, meu irmão? Gigante. Os primeiros gigantes que Davi precisou enfrentar foi dentro da sua própria casa. Foi os seus próprios irmãos. Porque eles se colocavam como guerreiros, como os escolhidos. Mas se você está aqui nessa noite, tenha certeza e convicção de algo: Deus escolheu você para fazer a diferença na tua família. Deus escolheu você para fazer a diferença no teu lar. Davi, quando ele foi chamado, quando ele foi ungido, meu irmão, com certeza ele tinha já suas experiências. Ele já tinha algo que ele sabia fazer bem. Só que Deus estava dizendo para ele naquele momento: ó, a partir de hoje o meu Espírito está sobre a tua vida. E a partir de hoje você não depende das tuas forças e nem da tua capacidade, mas você depende de mim. Você vai viver verdadeiramente o meu projeto. E o primeiro projeto foi ele entender, e a família dele entender, que através dele, a família dele seria uma bênção. Mas eles tinham que entender que Deus escolheu Davi. E se Deus escolheu você, meu irmão, e se dentro da tua casa ou na tua família, se as pessoas têm te rejeitado, ou se as pessoas têm dito para você assim: e agora deixou de viver, agora você é crente, agora você está indo para a igreja, ah, mas então agora você só ouve o que o pastor fala. Não, meu irmão, você não ouve o que o pastor fala, mas o que o Espírito de Deus fala com você. Porque quem se apossou de você não foi o Espírito do pastor, mas foi o Espírito Santo de Deus que passou a habitar sobre a tua vida. Então seja firme. Eu não estou dizendo para você ser firme com a tua família, estou dizendo para você ser firme com Deus. Ouça, dobre o teu joelho e comece a profetizar dentro da tua casa. Comece a profetizar o que Deus tem para a sua vida. Não adianta nós ficarmos dizendo que nós poderíamos ter mudado, né? Se eu tivesse tomado outra atitude, seria diferente. Meu irmão, a atitude que nós tomamos lá atrás não tem como mudar hoje. Mas a atitude que você tomar hoje tem como mudar sim, e refazer o seu presente e determinar o teu futuro. Começa a ter uma vida com Deus digna.
uma vida reta, uma vida verdadeiramente debaixo da palavra de Deus. Uma vida em que o Senhor Deus vai estar te direcionando e te mostrando o caminho. A palavra de Deus, ela é bem clara para mim e para você. Quando ali foi ungido aquele jovem que estava cuidando de ovelhas, foi o Espírito de Deus que se apossou dele, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque é Deus que está controlando a tua vida. E sabe por que Deus te chamou, meu irmão? E chamou também, tirou Davi de trás das malhadas. Abre comigo lá em Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19. Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para mim e para você nessa noite. Para que nós possamos mesmo crer nas promessas do Senhor. Lucas 10, versículo 18. Todos acharam? Amém? A palavra diz assim: mas eles lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para o quê? Pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará o quê, meu irmão? Nada vos causará o quê? Dano. Nesta passagem aí, se você olhar um pouco antes no texto, você vai ver que foi quando separaram os 70 anciões para sair, para pregar. Quando ele fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são pouco. Deus deu autoridade para eles ali, meu irmão, para que eles pudessem o quê? Pisar serpente. Deus, ele te chamou não para olhar para trás. Deus, ele te chamou para você viver essa autoridade aí, ó, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Deus, ele transformou as nossas vidas. Ele nos chamou para que nós possamos viver o que é a palavra dele. Não é olhar para trás, mas é olhar para a palavra de Deus, como foi ministrado aqui também desde a abertura e nos dízimos. Meu irmão, nós temos que viver a palavra, amém? A palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite que ele nos deu o quê? Autoridade para pisar de serpentes, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Então comece a viver. Quando você começar a pensar: ah, se eu pudesse voltar atrás para mudar, meu irmão, mude hoje. Use essa autoridade hoje. Comece a buscar a palavra de Deus hoje. Davi, você mesmo viu e conhece a história dele. Davi, a partir daquele momento, ele começou a viver coisas novas, mas em nenhuma delas ele foi derrotado. E quando pensaram que estava derrotando Davi, a palavra de Deus diz que ele foi considerado segundo o coração de Deus. É o que Deus tem para a sua vida. É o que Deus tem para a minha vida. Só que nós precisamos olhar para a frente, amém? E usar essa autoridade, meu irmão. Essa autoridade que Deus nos deu para mim e para você. E quando diz que nada, absolutamente nada vos causará dano, nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que viver essa palavra. Nós temos que determinar essa palavra. Nós temos que olhar para a frente e entender, meu irmão, que o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é autoridade, é poder. Para que nós possamos, com certeza, deixar a nossa história marcada. Meu irmão, nós já estamos em 2016. Há quanto tempo foi escrito a palavra de Deus? Há quanto tempo atrás que Moisés, ali passou pelo mar? Há quanto tempo atrás que Daniel foi jogado nas covas dos leões? E nós só conseguimos viver do testemunho deles. Nós precisamos viver do nosso testemunho. Nós precisamos subir aqui em cima desse altar e começar a falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Sabe por que quando Moisés sentava, ou quando Daniel parava em algum lugar, muitas pessoas iam até ele? Porque eles tinham, meu irmão, a autoridade de Deus sobre a vida deles. E eles não contavam história dos outros, mas eles contavam daquilo que Deus fez na vida dele. E você precisa começar a contar os milagres de Deus sobre a tua vida. Você precisa começar a viver esse milagre de Deus, porque senão nós vamos estar sempre falando das pessoas da Bíblia que passaram. Mas e nós?
E essa autoridade que está determinada sobre a minha vida e sobre a tua vida. E essa autoridade que foi nos dada. Porque o Espírito de Deus não é um privilégio da vida de Davi de estar sobre a vida de Davi. Ele está sobre a minha vida e sobre a tua vida também. E nessa noite nós precisamos deixar com que Deus venha trabalhar nas nossas vidas e falar: Senhor, se esse Espírito, se essa autoridade está sobre a minha vida, eu vou sair do meu lugar hoje, nessa noite, e eu vou orar. Mas eu quero ver o Senhor Deus derramar sobre a minha vida. Eu quero ver as coisas mudar na minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, te conhecer, não somente de ouvir falar, mas eu quero ter essa autoridade, porque é a tua palavra que diz, e a tua palavra diz que passarás os céus e a terra, e ela jamais passará. Ô meu irmão, a Bíblia Sagrada não diz que o poder foi dado simplesmente para Moisés, e depois de Moisés ninguém mais agiria com ousadia. A palavra de Deus não diz que Elias foi o último homem a usar a autoridade do nome do Senhor Jesus. Não, no nome de Deus, porque depois veio Jesus. A palavra de Deus diz que nós, meu irmão, que essa autoridade está sobre nós, que esse Espírito atua em mim e em você. O que eles tinham que fazer, eles fizeram. E nós precisamos fazer nós hoje. A nossa família está perecendo. Os nossos vizinhos estão perecendo. Se não tomarmos cuidado, nós estamos perecendo. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão preocupadas muito, mas muito mesmo, e a igreja está cheia, mas não estão preocupadas em salvação, não estão preocupadas em libertação. É alegria, meu irmão, é simplesmente alegria. Vamos fazer cultos alegres, vamos fazer culto em que os jovens pulam, vamos fazer culto em que as pessoas vão sair de lá querendo voltar, mas pela uma alegria do homem. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, com ele, meu irmão, não tinha nada disso, tinha presença. Aonde Jesus chegava, a multidão ia. Sabe por quê? Eles não iam, meu irmão, atrás de alegria, eles iam atrás de cura, atrás de libertação, de restauração. E muitas vezes eles tinham tudo isso, e Jesus ainda dava alimento para eles. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos mesmo deixar de olhar para trás, de querer voltar atrás para fazer tudo certo, se Deus está nos dando a oportunidade de fazer certo hoje. Se Deus está nos chamando para fazer certo hoje, amém? Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 9, não precisa nem colocar. A palavra também fala de Paulo. Pastor, de novo, sim. Eu gosto muito de falar de Paulo, porque ali tem conversão, meu irmão. Quando se fala de Paulo, capítulo de Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, ali eu vejo conversão. Ali eu vejo uma pessoa que estava caminhando no erro, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou tudo e falou: vou te seguir. E Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, com certeza, meu irmão, Paulo teve um momento também na vida dele, após essa conversão, justamente quando ele foi açoitado, muitas vezes quando ele passou por naufrágio. Que se você for ver a história de Paulo, ela não é uma história alegre. Paulo escreveu muitas cartas aqui, mas ele sofreu muito por ter perseguido antes aqueles que serviam ao Senhor. E muitas vezes nós falamos de Paulo simplesmente ali, porque ele escreveu muitas cartas, pessoa capacitada, sim. Vê a história de Paulo. Apanhou, foi açoitado. Paulo, ele, meu irmão, se converteu mesmo. E Paulo é uma das pessoas na Bíblia, um dos homens na Bíblia Sagrada, que eu olho assim e vejo que, se ele olhou para trás, meu irmão, eu não consigo ver. Porque em todo momento ele estava passando por provação, mas ele estava dando uma palavra de ânimo. Em todo momento, a partir do momento que ele conheceu a Jesus, que ele entendeu o chamado de Jesus, ele viveu mesmo com intensidade. Seja no naufrágio, seja na prisão, seja ele sendo açoitado, preso, nas praças, mas em todo lugar, Paulo estava sempre olhando para o alvo, sempre olhando para a frente. Se tinha alguma coisa que deveria ser mudado, Paulo, ele se colocava ali para ser mudado naquele momento.
E é o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que ter alguma coisa na minha vida e na tua vida para ser mudado. Ela precisa ser mudada hoje. O que ficou para trás ficou, meu irmão. Não tem como mais mudar. Mas aqui, eu falei de Paulo no capítulo 9, mas eu quero que você abra lá em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Para você ver como que Deus trabalha na vida daqueles que verdadeiramente se coloca à disposição do Senhor, entende o chamado de Deus, que verdadeiramente se dispõe a fazer a obra de Deus. Atos 28, versículo 1, todos acharam? Amém? Depois de um naufrágio, meu irmão, eles foram parar nessa ilha de Malta. E diz assim, versículo 1: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, e o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. E o que, meu irmão? Sararam. Amém? Mas pastor, o que tem a ver? O que tem a ver, meu irmão, é que nós temos que olhar para o alvo e para a frente. Você vê que Paulo era perseguidor, todos conhecemos a história. Paulo começou uma caminhada, passou por naufrágio, passou por açoites, foi humilhado, mas Paulo ele permaneceu firme. Se você for ler essa história antes, esse texto antes, você vai ver que ele estava indo para a Itália para ser julgado lá, e durante a navegação veio o naufrágio e eles foram parar nessa ilha. Os bárbaros acolheram ele, né, de forma bem aconchegante mesmo. Só que quando Paulo estava juntando ali, beirando fogo, uma das serpentes mordeu a sua mão. E aqueles homens de repente já olharam: poxa, escapou de um mar bravo desse, e a cobra pega ele aqui, com certeza é homicida, querendo dizer, com certeza Deus está cobrando da vida dele, com certeza esse daí é um qualquer, com certeza este homem, ele fez alguma coisa de errado, escapou do mar. Só que os deuses estão fazendo com que ele morra aqui mesmo. E eles ficaram esperando, meu irmão, com que aquela cobra, que o veneno daquela cobra agisse na vida de Paulo. E eles esperavam que inchasse a sua mão. Não inchou. E muito tempo depois esperasse que Paulo caísse morto. Também não caiu. Aí eles viram que tinha algo diferente na vida de Paulo. E eu quero que você entenda nessa noite: quando o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, as pessoas vão olhar para mim, para você, vão esperar algo de ruim. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão receber o bem, porque o Espírito que está sobre mim e sobre você é o Espírito Santo de Deus, amém? As pessoas vão achar que nós vamos ser derrotados, mas é engano deles, porque Deus só tem vitória para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, aqueles homens esperaram que ele morresse. Só que a palavra de Deus, no Evangelho de João 10:10, diz o quê? Que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, amém?
O que Deus tinha para a vida de Paulo era vida e vida em abundância, meu irmão. O que eu quero que você entenda nessa noite, foi o que eu entendi com a palavra de Deus nessa tarde, agora há pouco ali, dentro da salinha, é que quando todos estavam esperando a derrota de Paulo, Deus trouxe para ele a plenitude. Enquanto todos estavam esperando que Paulo morresse, eles começaram a conhecer que Paulo era diferente. Então nós não precisamos olhar para trás e querer fazer as coisas tudo de novo. Nós precisamos hoje olhar para frente, meu irmão, e sermos diferentes. Que as pessoas venham ver em nós diferença. Que nós possamos fazer a diferença. Que nós possamos mesmo, em meio aos lobos, meu irmão, ser o cordeiro que Deus enviou. Ser aquelas pessoas que vêm para fazer a diferença. Ser aquelas pessoas que vêm para mudar a situação. Aquele que eles esperavam morrer, sabe o que ele fez ali, meu irmão? Ele curou ali a vida de um homem. E se não bastasse ele curar a vida daquele homem, todos que estavam enfermos naquela ilha foram levados até eles. E todos foram sarados, amém? Glória a Deus. Sabe por que aconteceu isso? Porque Paulo em nenhum momento pensou em voltar para trás e querer refazer aquilo que ele já tinha feito. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele olhou firmemente para o Senhor e permaneceu. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente da circunstância, Paulo continuou olhando para Jesus. E não veio serpente não, meu irmão. E essa serpente para a minha vida e para a tua vida hoje simboliza Satanás, simboliza os demônios. Ah, pastor, mas não fala de Satanás nem de demônios, meu irmão. Se você não quiser ouvir falar de Satanás nem de demônios, você não vai conseguir viver. Que a palavra fala do mundo espiritual, amém? Regiões celestiais. Sabe quem que atua nessa região celestiais? Não são somente os anjos não, do Senhor, mas são a potestade, principados e dominadores do mal. Então nós temos que falar, mas falar com autoridade, meu irmão. Falar e sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E determinar a vitória. Determinar que a nossa família é uma família abençoada. Veja bem o que estava sobre a vida de Paulo. A autoridade de Deus, aquela mesma que nós vimos lá em Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19. Essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite. Não é para você ficar olhando para trás. Ah, eu podia fazer tudo diferente. Não, Deus te trouxe aqui hoje para que você possa fazer a diferença hoje. Para que você possa mudar a tua vida hoje. Determinar uma mudança hoje. E falar, Senhor, se essa autoridade existe, eu quero ela sobre a minha vida. Senhor, se o Senhor é um Deus forte e firme, como a tua palavra diz, como o pastor está ministrando, então a partir de hoje eu quero te conhecer, não simplesmente de ouvir falar. Senhor, se a tua palavra ela é viva e eficaz, então que ela venha se cumprir sobre a minha vida. Senhor, se o Senhor levou ali Moisés a abrir o mar vermelho, por que eu não estou conseguindo vencer essa poça de água que está na minha frente? Por que eu não estou conseguindo vencer esse copo com água que está na minha frente? Uma luta tão inferior, uma situação que aos olhos naturais, meu Pai, olhando para tudo que tem na tua palavra, quando Josué orou, um sol parou. E por que na minha vida eu tenho orado e a luta, a aflição não tem parado? Por que eu tenho orado? Essa enfermidade não tem ido embora. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui junto comigo e que Deus está à frente de nossas vidas. Hoje, essa enfermidade ela vai parar. Porque se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, nós vamos determinar em nome do Senhor Jesus. Eu vou unir a minha fé com a tua. E nós juntos, nós vamos orar. Porque se Josué orou e o sol parou, meu irmão, para que ele pudesse vencer uma guerra, nós continuamos servindo o mesmo Deus. Essa autoridade que está na palavra de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que nós precisamos viver essa palavra. Eu não quero olhar para trás e ver o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter mudado. Eu não quero olhar para trás e ver quanto tempo eu perdi sem orar ou sem jejuar. Mas eu quero olhar hoje para o Senhor, para esse altar, e dizer para Deus, assim como esta água, Pai, está dentro desse copo, assim é o poder do Senhor que vai estar sobre a minha vida. Eu vou poder visualizar, eu vou viver, eu vou contemplar o agir do Senhor sobre a minha vida. E todos que crêem, Senhor Deus, que estiver à minha volta, vão ver também essa glória se manifestar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão. A palavra de Deus ela é viva, só que a nossa fé precisa ser viva também, para que nós possamos viver, para que nós possamos continuar caminhando com Deus. Porque senão, meu irmão, nós vamos começar a viver um evangelho de facilidade. E com Deus não tem facilidade. Nós vamos começar a viver um evangelho de estratégia. E com Deus não tem estratégia. Com Deus tem poder e autoridade.
Com Deus tem presença de Deus. E nós precisamos começar a ver nas nossas vidas, meu irmão. Nós precisamos começar a ver o agir de Deus nas nossas vidas. Se não agir na minha vida, meu irmão, se eu não ver o agir de Deus na minha vida, como que eu vou falar para os outros desse Deus maravilhoso? Então nós precisamos começar a determinar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E hoje é uma noite especial para mim e para você. Uma noite que nós temos que olhar para a frente e dizer para Deus: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor joga tudo no mar do esquecimento. Então eu quero esquecer até do que eu disse hoje durante o dia. E quero viver a tua palavra da agora para frente. Eu quero determinar, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. Então eu vou determinar que esse mal vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Meu irmão, aquela pedra em que Davi jogou na testa daquele gigante, nós precisamos nessa noite também acertar o alvo. Nós precisamos nessa noite determinar o alvo para Deus aqui agora. E dizer para Ele assim: Senhor, aquela pedra foi na testa do gigante porque era o alvo de Davi. Só que pela fé também hoje eu vou lançar. E vamos colocar um alvo diante de Deus. Pastor, mas o Senhor já conhece esse alvo. Conhece. Só que Ele age mediante a minha fé e a tua fé. E nós vamos falar para Ele, meu irmão. Nós vamos dizer para Ele, se a palavra dele diz que Ele é um Deus do impossível, então nós queremos ver esse impossível acontecer nas nossas vidas também. Pastor, mas se tudo isso trazer consequência, amém, meu irmão. A consequência que Deus traz sobre a minha vida e sobre a tua vida só se for de mudança. Deus, Ele pode trabalhar na minha vida e na tua vida hoje durante essa noite e mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado e falar: então você caminha por aqui. Só que nós vamos ter a direção de Deus, amém? E Deus, Ele vai trabalhar sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão. Nós não podemos viver da mesma forma que nós estamos vivendo. Essa palavra de Deus que diz que ela é viva e eficaz, ela não pode ficar somente aí dentro. E toda vez nós estamos pensando em parar, todas as vezes nós estamos pensando em deixar isso e deixar aquilo. Todos os momentos nós estamos dizendo para Deus: ah, se eu pudesse fazer isso aqui. Não, meu irmão, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Você crê nisso? Quem aqui tem um alvo para essa noite, meu irmão? Amém? Então eu vou orar com você nessa noite. Se você tem fé, eu quero que você venha aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Se você quiser, meu irmão, pode vir aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Deixa aquele versículo lá, Lucas, capítulo 10, vê se é ele para mim. Lucas 10, versículo 18 e 19. Vamos ver qual que é lá, que fala da autoridade, se é o 19. Coloca ele aí. Coloque ele aí no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês não estão aqui mediante a minha palavra, meu irmão, mas mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Se tem alguma coisa te causando dano na minha vida e na tua vida, hoje ele vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Porque se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, meu irmão, o que está escrito ali é que nada, absolutamente nada vos causará dano. Então se está causando, vai cair por terra. Não tem demônio que fica perante a palavra de Deus, meu irmão. Não tem mal que vai permanecer perante a palavra do Senhor Deus, perante a autoridade do nome do Senhor Jesus. E essa autoridade está sobre as nossas vidas. E essa autoridade, meu irmão, nós vamos determinar ela agora, no nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você coloque essa causa que está te causando aí dano, essa situação que está te afligindo, essa situação que está deixando você sem dormir, muitas vezes chorando, amargurado, muitas vezes dizendo para Deus: Senhor, até quando eu vou viver nesse sofrimento? Dizendo para Deus: Senhor, até quando? Se o Senhor é o Deus do dono do ouro e da prata,
Se a palavra do Senhor diz que onde eu colocar a planta dos meus pés eu serei abençoado. Eu quero fazer uma oração antes com vocês. Vocês fiquem em paz, meu irmão. Mas eu quero orar antes. Eu quero que vocês fiquem com os seus olhos fechados. Nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Que vocês fechem os seus olhos agora. Senhor Deus amado e maravilhoso, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, estão vidas que estão aqui, Papai, que vieram aqui à frente do Teu altar, Pai. E nessa noite, Senhor Deus, este altar é como um mar vermelho, Pai. Quando ali, Senhor Deus, o povo de Israel chegaram e olharam para trás, Deus amado, e viram o inimigo, Pai. Aquele que vinha causar dano a eles, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus amado, que se Faraó chegasse ali com seus soldados egípcios, muitos morreriam ali, Pai. E o que não morresse ali, voltariam sendo escravos. Ia causar muitos danos, ó Deus amado. E a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz. E aqui, Senhor Deus, tem situação de todos os tipos. Tem curas que precisam ser liberadas. Tem pessoas, ó Deus amado, que, Senhor Deus, precisa trabalhar na restauração. Senhor Deus, corações aqui amargurados, Pai. Senhor Deus, tem pessoas aqui, Deus amado, que precisam ser libertos mesmo de todos os males, ó Deus. Senhor Deus, mas a Tua palavra diz que a autoridade do Senhor está sobre nós, ó Pai. E a autoridade do Senhor está sobre esta igreja. Eu não aceito menos do que isso, Deus. Porque senão, Senhor, eu vou montar aqui um ponto de baile, Deus. E aí sim as pessoas vão chegar, Pai. Ou eu vou montar qualquer outra coisa aqui, Senhor Deus, e vou atrair as pessoas. Mas o Senhor me chamou. E quando o Senhor me chamou, o Senhor disse assim: eu te colocarei à frente daquela obra. Então eu não estou aqui para servir o homem, Deus, mas para ouvir a Tua voz. E se o Senhor é comigo, Deus amado, eu peço ao Senhor Deus agora, Pai, que o Senhor Deus venha, Pai, liberar sobre cada necessidade aqui, Deus. Seja a porta de emprego, Deus amado. Seja, Senhor Deus, enfermidade. Senhor Deus, atua mesmo, poderoso Deus, no nome de Jesus. Eu vou tocar nessas pessoas, ó Pai. Porque Paulo, quando ele orou, Deus amado, ele colocou em posição de mão. Senhor Deus, são muitas pessoas. Eu só vou tocar, Deus. Mas eu peço ao Senhor que quando eu tocar nessas pessoas, ó Deus amado, se o Senhor age e atua na minha vida, se eu sou mesmo um servo chamado pelo Senhor, aonde o Senhor diz: se separa, que eu te colocarei à frente daquela obra, Deus. O mal que estiver sobre essas pessoas, o dano que estiver sendo causado, Deus amado, eu vou repreender, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. E se o Senhor é um Deus vivo, e se a Tua palavra diz que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, se o Senhor é um Deus que agiu perante ali a face, Pai, a palavra de Elias, quando ele disse ali ao rei Acabe: perante a face cujo Deus estou, nem chuva e nem orvalho cairá sobre essa terra, e 3 anos e 6 meses não caiu. Eu quero profetizar agora, Pai, antes de descer do Teu altar, que perante o Deus cuja face eu estou, se eu tenho, Senhor Deus, essa autoridade que está sobre a minha vida, é a mesma que estava sobre a vida de Elias. Se o Senhor continua sendo o mesmo Deus, eu profetizo aqui, Deus, que esses danos que estavam afligindo essas vidas, ao tocar nele, Pai, eles vão ser repreendidos e caídos por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, mas não é a palavra do homem, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra me disse um dia, Pai, para mim e para essa igreja e para todos que estavam naquele culto, que nós não seríamos envergonhados, Deus. Então, Deus, eu creio que eu não vou descer aqui simplesmente porque eu quero descer, mas eu creio, Senhor Deus, que eu vou descer daqui, porque assim como Davi, Pai, precisou passar por lutas e aflições para viver um novo tempo e uma nova história, assim também será comigo e será com esta igreja e será conosco no nome do Senhor Jesus, seu Pai. Eu creio, Senhor Deus, perante Deus cuja face estou nessa noite, Pai. Chega, Senhor. Chega, Deus amado, de levarmos a Tua palavra, Deus, como um conto de fada. Chega, Senhor Deus, de nos conformar com a situação qual nós estamos vivendo. Quando a Tua palavra diz: não vos conformei com esse século. Quando a Tua palavra diz que nós não temos que conformar com essa situação, não. Nós não temos que aceitar a enfermidade, porque o Senhor levou sobre si, Pai. A Tua palavra diz isso, Deus amado. Muitas vezes, ó Deus amado, nós olhamos, ó Pai, para a Tua palavra e falamos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo, Senhor Deus, todas essas aflições, essas lutas?
E muitas vezes, ó Deus amado, entra ano e sai ano, e as pessoas continuam do mesmo jeito, nós continuamos do mesmo jeito. Esse não é o evangelho da verdade, Pai. Porque o evangelho da verdade diz: no mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então nós precisamos vencer essa aflição, Pai. Nós não podemos viver, Deus, nessa situação que está causando danos, ó Deus amado. Essas vidas, ó Deus, que estão aqui à frente, Deus, como nós estamos em cima desse altar, nós não podemos, ó Deus, viver essas situações, ó Deus, que estão nos causando danos. Situações, ó Deus, que têm afligido, que têm destruído. Situações, ó Deus, que têm levado pessoas a se entristecer, ó Deus amado. Olhar para a tua família, olhar para o teu trabalho, olhar para a tua igreja, Deus amado, e começar a dizer: do que adianta ficar dentro da igreja? Do que adianta? Eu quero dizer para você nessa noite, porque Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, em nome do Senhor Jesus: não adianta mesmo simplesmente ficar dentro da igreja. Nós temos é que viver a palavra de Deus. Nós temos é que colocar Deus mesmo no centro das nossas vontades. E nós precisamos andar no centro da vontade dEle. Esse Deus cuja face vocês estão aqui à frente, Ele deu autoridade para cada um de vocês, para chegar no lar de vocês e determinar sobre as suas próprias vidas. E se esse Deus, se Ele é vivo, e se Ele atua nas nossas vidas da forma em que eu creio, nós não podemos passar essa semana sem uma resposta de Deus. Nós não podemos passar essa semana sem que algo venha acontecer da parte de Deus na minha vida e na tua vida. Nós não podemos adentrar essa semana, meu irmão, sem olhar e dizer para Deus: eu quero que você faça isso. Senhor, o que a tua palavra disse em cima daquele altar por intermédio do teu pastor, daquele que você escolheu, e que eu fui lá e coloquei diante a minha fé, Pai, diante do teu altar. Cubra em mim nessa semana. Senhor Deus, faça eu ver algo que eu jamais vi. Deus amado, aconteça alguma coisa comigo que jamais aconteceu, porque eu quero chegar lá e profetizar no domingo que vem, do próximo culto, ou na quarta-feira, e dizer assim: Senhor, verdadeiramente o Senhor age e atua naquela igreja, e atua na minha vida também. Meu irmão, eu não aceito menos do que isso. Chega. Chega. Mas chega mesmo. Deus, Ele vai adentrar na sua vida, porque esse Deus que a palavra diz aqui, que Ele se apossou de Davi, que fez Davi vencer o gigante com uma pedra, Ele não pode e nem vai permitir que eu e você venhamos perecer, que nós venhamos viver uma vida de derrota, que nós vamos ficar diante da circunstância e aceitar a circunstância. Eu não aceito essa igreja do jeito que ela está, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Eu não aceito cadeiras vazias. Eu não aceito pessoas saírem daqui sem estar curada. Eu não aceito pessoas viver na miséria. Eu não aceito mesmo, porque o Deus que eu sirvo, a palavra diz tudo ao contrário do que eu disse agora. Então é a palavra de Deus que eu quero viver. Eu não aceito ver você e a tua família sendo destruída, que o inimigo adentrando e querendo acabar com o casamento, querendo acabar com a família. Eu não aceito ver um servo de Deus desempregado, mendigando pão, porque a palavra de Deus diz que aquele que o justo viverá pela fé. Aleluia. Então, meu irmão, da agora para frente, tudo que não for de Deus vai ser da minha indignação, porque eu quero viver a palavra de Deus e o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão comigo. Senhor, toca nessas mãos agora, papai. Senhor Deus, mesmo aquelas pessoas que não vieram aqui à frente, Deus, mas que o Senhor conhece, Deus, o sofrimento, as alegrias, que o Senhor conhece, Deus amado, os passos. E graças te dou, Deus, por elas estarem aqui nessa noite. Obrigado mesmo, Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo, ó Deus. Mas essas mãos, ó Deus, que estão levantadas agora, papai,
E esse altar aqui, Deus amado, que é teu. E essas vidas, ó Deus amado, que estão aqui em cima, que são tuas. Senhor, nós não aceitamos viver, Deus. Não aceitamos viver, Deus, uma vida, um projeto que não é do Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus amado, olhar para nós mesmos, para dentro da nossa casa e dizer: está bom assim, já não sei mais o que fazer. A partir de hoje, Deus, que o Senhor Deus possa nos dar a oportunidade de mudar, de fazer a diferença, Pai. E quando o Senhor Deus pegar qualquer um de nós aqui, papai, sentado, olhando para trás e dizendo: se Deus me desse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar essa vida e dizer para ela: a oportunidade está sendo dada. Faça agora. Olhe para a frente. Prossiga olhando para o alvo. E a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Senhor, abençoa cada um aqui, Deus. Eu creio nisso, Pai amado. Deus, a tua palavra diz que no tempo da fome, aqueles que estão em ti vão se fartar, Pai. A nossa política está um caos, mas nós não servimos aos homens e sim a Deus. E no céu não tem caos, Pai. E eu creio, Deus, como eu já disse aqui, se um dia, papai, não tiver alimento nesse país, ou até mesmo nesse mundo, de uma forma ou de outra o Senhor vai suprir aqueles que são seus, Pai. Porque assim como o Senhor Deus fez aquele povo passar pelo deserto, e não passou fome nem sede, e nem deixou de ter veste nem sandália nos teus pés, não será diferente conosco. E esta igreja, Deus, o vento do Espírito vai soprar sobre este lugar, Deus. E a cura e a libertação, Deus, vão ser testemunhos diários e direto dentro dessa casa, Pai. Amém. Que não é nossa, mas é tua, em nome do Senhor Jesus. A começar dessas vidas que estão aqui nessa noite hoje, Pai. Dessas vidas, ó Deus amado, que saíram dos seus lugares. No nome do Senhor Jesus, Pai. Receba mesmo a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Receba mesmo da parte de Deus nessa noite. Porque esse dano que estava te afligindo, no nome do Senhor Jesus, ele já foi desfeito, já caiu por terra. No nome de Jesus, você vai chegar no teu lar, ou você amanhã cedo você vai encontrar com uma pessoa e ela vai olhar para você, e aquela palavra dura que ela te dizia todas as manhãs, ela vai te dizer uma palavra suave, que não será dela, mas será do Espírito Santo de Deus. E você vai dizer assim: valeu a pena ter me levantado e ido lá à frente, porque Deus já começou a agir na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso e poderoso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então dê um abraço no teu irmão.